A paz do Senhor para todos, amém. Amados irmãos, vamos orar para dar início a mais um culto ao nosso Deus. Pai amado, Pai bendito, Pai santo, agradecemos a Ti, ó Pai, por mais um dia, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará em nossas vidas. Obrigado, Deus, pelos alimentos que não faltaram à nossa mesa. Obrigado, Pai, pelos livramentos que o Senhor nos trouxe. Obrigado, Pai, por tudo. E agora, Pai, fale conosco. Fale tudo que o Senhor tem para nos falar no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, de tantos textos que existem nas Bíblias sobre o livramento que o Senhor deu para o seu povo ou para pessoas individuais, como foi no caso de Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, como foi também no caso dos seus amigos Sadraque, Misaque e Abidnego, naquela fornalha ardente, como outras histórias que nós lemos na Bíblia, em que o Senhor dá o livramento. Eu separei para nós meditarmos nessa noite 2 textos, bem conhecidos nossos, e que fala de uma arma poderosa que o crente tem em suas mãos para poder usar nesses momentos de aflições, nesses momentos em que nós nos encontramos com esse ataque desse inimigo feroz que está vindo aí. Então, o primeiro texto, ele fica em Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: Nessa ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar Tiago, irmão de João, à espada. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Então, nesses 2 versículos aqui, 3 versículos, nós vemos que a mão de Herodes estava sobre a igreja, perseguindo a igreja. Então a igreja estava passando por um momento muito difícil, muito difícil. E Herodes estendeu a sua mão sobre ela, sobre algumas pessoas dessa igreja, para os maltratar. E ali, como nós lemos, ele matou Tiago, que era irmão de João, à espada. E Pedro, que estava preso, seria o próximo, Mas então, nós podemos ler lá no versículo 5, Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então aqui nos diz que a igreja orava incessantemente pela vida de Pedro. E o que aconteceu? Deus enviou um anjo para libertar Pedro da prisão. E essa história, irmãos, como nós podemos ver, teve um final feliz. Amém? E vejam só que depois, lá no final do livro de Atos, no versículo 22,
está escrito assim: o povo clamava, dizendo: é voz de Deus e não de homem. Aqueles que o rei Herodes, que orquestrou todos esses eventos ruins, maus, ele estava agora dando um discurso acalorado, um discurso para o povo, né? E o povo começou a gritar: isso é a voz de Deus, isso não é voz de homem. Mas só que Deus julgou Herodes ali naquela mesma hora e tirou a vida dele ali mesmo, naquele local. Então, nós podemos ver que a história começou com Herodes no comando, né, de tudo, matando a Tiago, prendendo a Pedro. E me parecia que o mal estava prevalecendo. Mas agora no final, a história termina assim, com Herodes morto e Pedro livre, e a palavra de Deus triunfando. Essa história nos mostra o porquê nós devemos orar sempre, em toda ocasião, né? Principalmente agora na situação em que nós nos encontramos, né, irmãos? Porque nós estamos presos dentro dos nossos lares e a toda hora vem notícias que as coisas ainda vão piorar, irmãos, que daqui para frente a situação vai piorar. Então nós não sabemos, muitas das vezes, o que fazer. Nós não sabemos se saímos de casa ou se ficamos em casa. Se vemos a televisão ou não vemos a televisão, porque um diz que ela está contaminando a nossa mente, outro diz que nós temos que ver para nos informar. Se vamos ser tratados com cloroquina ou não vamos ser tratados com a cloroquina. Se o ministro da Saúde vai ser demitido ou não será demitido. Então é uma série de informações que às vezes a gente fica meio que sem saber o que fazer, né, irmãos? Uma outra história que eu quero trazer para vocês, uma também que nós conhecemos muito, inclusive a nossa missionária Eli, né? Na última pregação que ela fez na igreja, lá no nosso templo, ela contou um pouquinho dessa história, que está no livro de Esther, né? Ali no início do livro de Esther, que conta que um rei, o rei Assuero, depois de promover um concurso, né, para substituir a rainha que ele tinha destituído, que era Vaste, ele promove lá, né, para escolher uma nova rainha. E uma menina, né, uma jovem judia, chamada Radassa, que depois passa a se chamar Esther, vai participar desse concurso e ela é escolhida, a nova rainha. E existia esse rei Assuero, um rei que não estava nem aí para as coisas, e nesse reino existia um homem mau, ruim, perverso, que era praticamente o braço direito do rei, chamado Ramã ou Ramá. E esse intentava, né, o mal contra o povo judeu. Mas a rainha, a nova rainha, Esther, né, ela, incentivada pelo seu tio Mardoqueu, que soube, né, que Ramã estava tramando contra o seu povo, pediu que o povo orasse por ela, que ela iria falar com o rei, porque não era comum se dirigir ao rei assim, por qualquer coisa. Tinha que ser convidada, a pessoa não podia chegar
assim, sem mais, sem menos, na presença do rei. Ela teria que ser solicitada, chamada, né? No caso, convidada. Mas ela pede ao povo que ore por ela, porque ela ia se apresentar ao rei e ia pedir a ele, né? Pela causa do seu povo. E assim fez, né? Ela se apresentou ao rei e quem leu a história de Esté já sabe que no final o rei descobre, né, que Ramã tinha tramado aquilo tudo, inclusive esse homem mau, Ramã, tinha preparado uma forca com uma corda, né, para enforcar Mardoqueu. No que a história conta, a Bíblia nos diz que ele mesmo foi enforcado na mesma corda em que ele preparou para enforcar o Mardoqueu, tio de Esté. E nós vemos que mais uma vez a oração prevaleceu, né, irmãos? E podemos ver que com essa pandemia, irmãos, desse vírus aí que está nos assolando, esse inimigo, as coisas se tornaram muito difíceis, né, para todos nós. Estamos enfrentando um inimigo feroz, irmãos. A cada dia nós temos informações piores, né, como eu já falei aqui, né? E quero pedir aos irmãos que continuem orando. Ore incessantemente, irmãos, incessantemente, e pedir para que nossos irmãos também orem conosco. Devemos estar usando essas mídias sociais para chamar o povo para a oração, irmãos, né? Trazendo a situação perante o Senhor. Nós devemos levar essa situação perante o Senhor, porque para Deus, irmãos, tudo é possível. Deus pode tornar situações impossíveis e transformá-las em possíveis para a glória dele. Então, irmãos, eu vejo que hoje, diante dessa situação que nós estamos passando, a única arma que nós temos para combater esse mal é a oração. Em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, diz assim: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. É o nosso irmão Paulo, né, nos ensinando que nós devemos ser perseverantes na oração. Em Tiago 5, capítulo 5, versículo 16, a carta de Tiago diz, ela fala que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém, irmãos? Então, eu venho pedir aos irmãos, não parem de orar, pois a história, como as outras narradas aqui atrás, né, da perseguição de Herodes contra a igreja de Esté, irá terminar bem. Essa história irá terminar bem, como aquelas outras que foram contadas aqui. Amém? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, oh Pai, te pedimos que o Senhor dê forças, que redobre as nossas forças para orar, Senhor. O Espírito Santo, ore por nós. Oh Deus, que nós possamos ser perseverantes na nossa oração. Não podemos dar trégua para o inimigo, porque é a única arma que nós temos hoje
para combatê-lo é a oração. Por isso te pedimos, Senhor, redobre o nosso ânimo, a nossa vontade, a nossa fé, para que em oração nós vençamos mais um inimigo, que é esse que está assolando a humanidade. Em nome de Jesus, nós assim oramos. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça redentora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós e sobre toda a humanidade, mas não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Estamos incumbidos na defesa da pureza do Evangelho. Disse Jesus ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Tudo posso em Cristo que me fortalece. Tudo é possível ao que crê. Amém.